Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa terceira aula sobre modelos atômicos e também é um espaço onde a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o modelo atômico proposto, a partir da experimentação feita pelo cientista Rutherford. Agora que a gente já sabe, exatamente quais são os modelos atômicos até então, até Bohr, já sabemos como aconteceu exatamente, quais foram as observações de Rutherford e o modelo proposto por ele. Nós vamos então partir para a parte da nossa sequência didática, onde nós vamos fazer a simulação do experimento de Rutherford. Bom, então agora esse é um momento onde vai ser feito, vai ser pensado, de forma coletiva sobre como isso vai acontecer, Vocês vão então se separar em grupos, de até aí no máximo 4 pessoas, para vocês poderem então montar essa simulação. Mas antes disso tudo acontecer, nós vamos ter então algumas direções, alguns direcionamentos sobre como isso tudo vai acontecer, as regras, as informações e tudo mais, certo? E no final de cada aula, como sempre, nós vamos ter ali os 25 minutos para vocês poderem preencher o relatório, e fazer todas essas considerações necessárias, E aí, vocês vão preencher esse relatório de maneira individual, porém, todas as concepções, todas as ideias serão feitas de maneira coletiva. Bom, então nós estamos na parte de experimentação, quando a gente pensa nos processos envolvidos no conhecimento científico, A gente já passou pela parte da dúvida, da curiosidade, já passamos pela parte da pesquisa, certo? Onde a gente coletou os dados, tem todas as informações. Agora é o momento, mais precisamente, de fazer experimentos, para poder ver as ideias, para poder ver os dados, se tudo bate. E se não, como foi feito por Rutherford, ele viu que os dados não batiam com o modelo atômico anterior a ele, então ele formulou um novo modelo atômico. Então, é justamente isso que nós vamos fazer a partir de agora. Nós vamos simular o experimento de Rutherford de uma maneira simples e que vocês vão poder realmente construir esse experimento, certo? Com materiais materiais de fácil acesso que vocês têm em casa de preferência. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas é justamente a gente vai tentar realmente simular esse experimento. Então nós vamos basicamente, nós vamos fazer hoje então o projeto dessa simulação. Nós vamos comentar então sobre os materiais necessários e também a parte artística, para deixar bonitinho isso daí, tudo envolvendo a base científica. Então aqui, pessoal, a gente tem justamente o que deve ser construído nessa simulação do experimento. Nós vamos ter então uma representação, do material radioativo, de uma caixa contendo material radioativo. Nós vamos ter que ter uma representação das partículas alfa, que vão ser incididas sobre a placa fina de ouro. Porém, nós não vamos fazer a placa fina de ouro, certo? Nós vamos fazer o átomo, o modelo já proposto por Rutherford, certo? Para a gente ver as considerações dele se batem com o experimento, com essa simulação que nós vamos fazer, do experimento conforme o modelo proposto por ele. Então, nós vamos ter que fazer esse átomo, certo? Construir esse átomo também, a partir de todas as medidas e proporções que nós já temos, através da nossa base científica que nós temos a partir da nossa pesquisa das nossas aulas anteriores.
E nós vamos ter que representar também o filme fotográfico, certo? E aí, basicamente, né, vocês vão ter que, em grupo, pensar em como que isso vai ser feito, certo? Os materiais, as proporções que vocês vão querer fazer, né? O tamanho desse experimento no geral, né? O tamanho da caixa, o tamanho do raio desse filme fotográfico, o tamanho das partículas, né? Tudo isso vai ter que estar em consideração as proporções, né? Não como nessa foto aqui, né? Em que esse átomo está muito grande em relação a todo o resto, né? Mas vocês vão ter que colocar tudo isso em perspectiva, né? Através da nossa base científica dos nossos dados de proporções que nós temos, certo? Bom, então vamos... para fazer um bom trabalho, nós vamos nos basear em um projeto, como é feito, né, nos projetos de engenharia, que é ali, né, basicamente na engenharia civil, por exemplo, nós encontramos projetos para construção de casas, construção de estabelecimentos e assim por diante. E isso tudo, eles não chegam lá e fazem, pegam material, tijolo, cimento e fazem. Isso tudo passa por um projeto, um pensamento antes, passa por cálculos, passa por análises de terreno, de material, o orçamento e tudo isso. Claro que nós estamos, né, num ambiente escolar, né, e aí a gente vai trazer essa ideia de projeto, né, como se fosse um projeto de engenharia, justamente para o ambiente escolar. Então, vamos entender o que seria um projeto de engenharia, né? Ele é um conjunto de projetos de produção da construção que visa atingir um objetivo específico com prazos e custos definidos, certo? Trazendo para o nosso ambiente escolar, nós temos então um conjunto de processos para a construção de um experimento, no caso de Rutherford, com metas estabelecidas. E essas metas, né, sou eu quem vai dar e vocês vão construir o experimento então a partir dessas questões. Então as metas, né, já adiantando as metas, vão ser, né, vocês vão ter que usar o conhecimento científico, toda a pesquisa, todo o conhecimento que nós já temos a partir das aulas anteriores. Para construir, né, vocês vão ter que usar, então, materiais recicláveis, né, de preferência, materiais sustentáveis. E para fazer a decoração, o design, que tem que ter a parte estética, né, também, a gente tem que olhar todos os prismas de uma construção, né? A gente vai tentar usar então a arte sustentável também, sempre visando, né, o melhor para o nosso meio ambiente, ou seja, gerar menos lixo, reutilizar materiais, né, dar uma nova, um novo objetivo para algum material, uma nova funcionalidade para um material que iria diretamente para o lixo, ele pode ser reutilizado e aqui é o momento em que a gente vai reutilizar alguns materiais de fácil acesso. Bom, então esse projeto ele vai passar por algumas etapas, vamos entendê-las então. A primeira etapa é chamada de briefing, que é basicamente para obter um conjunto de informações e instruções, né? Isso tudo eu já estou trazendo para o nosso ambiente escolar, né? Para um projeto de engenharia mesmo, seria o contato com o cliente, onde ele iria saber todas as informações todos os desejos do cliente, iria saber todo esse tipo de situação, né? O orçamento, enfim. Para o nosso caso, é obter realmente o conjunto de informações e instruções que a gente vai ter que seguir nesse projeto. Essa parte é o que a gente vai trabalhar nessa aula e as próximas etapas vão ser trabalhadas então no decorrer da aula, mas vai ser vocês quem vão realizar, certo? Então, a etapa 2 a gente chamaria de estudo do terreno, né? Lá no projeto de engenharia, os engenheiros iriam avaliar a terra, o relevo da terra, as condições de construção, né, naquele ambiente.
aqui no nosso caso, nós vamos analisar as condições de onde será feita a construção, né? Em cima do que será colocado o experimento, né? Então, vocês vão tentar ver aí o tamanho, o relevo, por exemplo, né? Se a gente for usar as carteiras, né, da escola, dependendo da carteira, às vezes elas têm uma angulação, às vezes elas são retas, às vezes você vai precisar de, dependendo do tamanho que você quer construir esse experimento, quantas carteiras serão necessárias, de forma que dê para todo mundo da sala poder usar também, certo? Se vocês querem, por acaso, construir no chão, quem sabe, ou através das cadeiras, vocês vão analisar tudo isso em grupo, nessa coletividade e ver as condições para que vocês possam construir algo de certa forma linear, né, na superfície em que vocês escolherem. O terceiro passo do projeto seria a arquitetura de base, que é basicamente, né, um rascunho do experimento de vocês, né? Então, através de desenhos, vocês vão estipular como vão fazer o experimento acontecer. Então, aí vocês já podem estipular o tamanho que vocês querem, o tamanho já podem considerar como vai ficar essa construção, assim, no geral, né? Vão fazendo um rascunho com todas as informações que vocês podem precisar para fazer esse experimento acontecer. A parte 4 é onde tem o detalhamento do projeto. Então, é o desenho oficial do experimento. O esquema oficial do experimento. Então, vocês vão estipular os materiais necessários, as dimensões, os tamanhos, né, as medidas que vocês querem atingir na construção desse experimento. Vocês vão colocar todas as informações num desenho, que não vai ser mais um rascunho, vai ter que ser um bom desenho, certo? E colocando todas as informações nele, né? Indicando medidas e todas as informações necessárias, né? Então, indicar medidas, indicar os materiais que vão ser usados e a forma de funcionamento, certo? Porque, né, lembrando, a gente tem que ter partículas alfas atingindo o átomo. Como que vocês vão chegar nesse funcionamento? Como que vocês vão fazer isso acontecer? Vocês vão ter que pensar nisso coletivamente. E a parte 5 vai ser, então, a construção, certo? Então, hoje, né, nós vamos pensar, então, na parte 2, 3 e 4. E na aula que vem, nós vamos ter, então, a construção do nosso experimento. Bom, então, como foi falado, vocês vão ter que pensar, então, né, sobre cada integrante, né, do que a gente está vendo aqui na tela, os materiais e a parte artística, né? E sempre levando em consideração as medidas que a gente já tem algumas informações aí conforme as nossas pesquisas, certo? Vocês vão ter tempo para pensar nisso melhor e formular todas as medidas, o tamanho que vocês querem, conforme o espaço disponível aonde vocês se encontram também e a superfície em que vai ser construído esse experimento, né? Vai ser colocado esse experimento. Então, a primeira parte é o briefing, né? Obter o conjunto de informações e instruções. Então, eu já dei essas instruções, agora vamos falar um pouco melhor sobre cada uma delas e entender um pouco melhor o que eu quis dizer, né? Os materiais sustentáveis ou recicláveis, que é o que vai ser constituído o nosso experimento, né? Lá na construção, por exemplo, seria tijolos, cimento, pregos, esse tipo de situação. Aqui, né, é o que vocês vão ter que ver através de materiais sustentáveis ou então recicláveis, né? Os materiais reciclados são então sustentáveis porque não exigem a destruição de recursos virgens e usam menos energia e produtos químicos em sua produção. Então, alguns exemplos aqui de materiais sustentáveis, né? A gente tem aqui um exemplo de um sofá construído através de materiais sustentáveis, que são essas madeirinhas aqui, né, que foram usadas previamente
para outra funcionalidade e agora elas ganharam uma nova funcionalidade, né? Então a gente está aumentando o tempo de vida útil de um material, certo? E isso o faz ser mais sustentável, certo? Aqui também, né, temos um exemplo de banheiro onde se utilizou madeiras de construção, madeiras que não iriam ser usadas mais, né, mas elas foram então aqui restauradas, né, foram tratadas para ficarem com uma aparência bonita, né, uma aparência melhor, e foram construídos então o banheiro, um banheiro mais sustentável, né, com essas madeiras. Aqui é exatamente a mesma coisa, né? São móveis feitos de madeiras maciças que não tinham mais utilidade da onde elas foram tiradas, né? E aí elas ganharam uma nova vida, virando mesinhas de centro. Um outro exemplo, né? É essas janelas aqui, né? Essas portas feitas de madeira de demolição. E aí ganharam uma nova funcionalidade, uma nova vida para esse material. Temos também a possibilidade, né, de materiais recicláveis. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo, né, de construção de material reciclável, que seria então, né, a garrafa PET, aqui no exemplo, né, a garrafa de refrigerante, e usada como base, né, central. E aqui por volta nós temos o uso do papelão também, que é muito utilizado, né, muito fácil de achar e que geralmente vai para o lixo também. Então todo o material aqui está sendo reciclável, né? Aqui nós temos um exemplo de jogo que foi feito, né, caça-palavras reciclado, através de tampinhas, então, né, das garrafas PETs, por exemplo, garrafas de água. E aqui, né, nós temos um outro exemplo do que pode ser usado, né, os recicláveis, que é uma roupa, né, um vestido, feito através de sacos de lixo, para a gente ver, né, que só basta a gente ter criatividade e a gente pode usar esses materiais e construir coisas bem legais. Bom, então, algumas sugestões que eu posso dar para vocês, né, para a construção do nosso experimento são bolinhas de isopor. Elas existem em vários tamanhos e podem ser reutilizadas depois, ou então vocês podem usar se você já tem esse material em casa, certo? Vocês podem usar. Arames também podem ser usados, né? Vocês podem pesquisar aí modelos de átomos de Rutherford feitos anteriormente, vocês vão ver que provavelmente pode existir a opção usando arames, mas claro, a ideia é que vocês não precisem comprar nada, que vocês tenham já em casa previamente, certo? Ou já tenham usado e podem reutilizar esse material. As tampinhas de garrafa PET também são interessantes. E as próprias garrafas PET também podem ser usadas, né? Lembrando que vocês não precisam usar elas na forma original em que elas estão, vocês podem cortá-las e fazer delas a forma que vocês quiserem, certo? As caixas de papelão, né, que vocês podem encontrar em mercados, talvez vocês usem para carregar compras às vezes, né? É uma das opções que a gente encontra em alguns mercados grandes. E também, né, as próprias caixas que envolvem, né, engradados de leite. E também as próprias caixas individuais de leite podem ser usadas, né? De novo, elas não precisam ser usadas nessa forma em que elas estão encontradas originalmente. Vocês podem abri-las, recortá-las e modificá-las, né? A ideia é que sejam criativos. Outra ideia também são jornais velhos, revistas velhas, folhas velhas que vocês já usaram e que estão aí guardados sem nenhuma utilidade, apenas guardando espaço, guardando poeira, certo? E vocês podem reutilizá-los. A ideia é realmente que vocês sejam criativos, que vocês não precisem comprar nenhum material para fazer esse experimento, certo? E que vocês
De preferência, vai ser mais fácil reutilizar materiais, né? Então, usar o que tem em casa para poder fazer esses materiais, fazer o experimento. Bom, então continuando o nosso briefing, nós temos a parte da arte sustentável, né? Então, a parte artística do nosso experimento, né? Que vai envolver o design da obra, né? O acabamento, o formato, a decoração e as cores envolvidas nesse experimento. Essa parte é totalmente livre, vocês podem fazer da forma que o grupo achar melhor, certo? Mas tentem decorar aí o experimento de vocês para ficar visivelmente mais agradável, mais bonito, mais a cara de vocês. Vocês podem ser criativos nessa parte. Alguns exemplos que eu trago aqui, né, de arte sustentável por exemplo, né, nós temos aqui à esquerda a montagem, né, de projetos de arte com materiais naturais, né, como folhas, dependendo pedras e assim por diante, né, alguns frutos já caídos, né, das árvores. Vocês realmente podem ser bem criativos. E aqui à nossa direita a gente tem um exemplo de uma escultura, né, que foi feita com discos de vinil antigo, né? Então realmente a criatividade supera o limite, né, monetário, digamos assim, e é claro ajuda o meio ambiente, certo? Bom, então tendo isso tudo em mente, vocês vão fazer então e analisar, né, como que vocês vão construir isso tudo. Vocês vão ter que fazer as contas das proporções, né? Vocês vão ter que lembrar lá das proporções do átomo, vão ter que pensar na proporção do experimento em si, certo? Então, vocês vão levar em conta as informações que nós já tivemos nas aulas anteriores, que né, o raio do elétron, ele está, né, em uma escala de 10 elevado a menos 10 angstroms. O raio do núcleo está numa escala de 10 a menos 14 angstroms. Então, levando em consideração todas essas questões, né, vocês têm a etapa 2, 3, 4 e 5 para realizar coletivamente. Já fizemos a etapa 1. E aí também vão, então, colocar no relatório de vocês, né, individualmente, as contas feitas, realizadas, né, para chegar nas medidas, o esquema da montagem, ou seja, aquela parte 4, né, com todas as informações necessárias, um desenho oficial ou um esquema feito através do Word ou de algum outro processo. Se vocês quiserem fazer o desenho na mão também e colocar a foto no relatório, pode também. E indicar também ali, né, os materiais, que vai envolver tanto os materiais da construção quanto os materiais para a parte artística do experimento. Então, até a próxima aula.